Mas, irmãos, vamos refletir hoje sobre parte, de um dos capítulos da Bíblia, que fala muito a respeito do Espírito Santo, que é o capítulo 8 de Romanos. Esse capítulo 8 de Romanos é algo maravilhoso e só esse capítulo 8 aqui daria vários estudos, pregações. Já preguei em parte desse capítulo 8. E essa carta, na verdade, a carta de Paulo à igreja em Roma, aos romanos, ele que no final de Atos, após estava preso ali em prisão domiciliar, possivelmente morreu decapitado, outros dizem que foi para a Espanha, mas ele que escreveu essa carta bastante teológica, mas também eu creio que uma carta de amor, mostrando que nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus e mediante a sua maravilhosa graça. No capítulo 8, tem título aqui na minha Bíblia, Vida no Espírito, mas eu vou ler a partir do versículo 1 até o versículo 17. Vamos só trazer alguns pontos importantes. Entendemos como filhos de Deus, como nos tornamos, quem são, como agem. Então diz assim a palavra do Senhor, capítulo 8. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós. E não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas do Espírito é vida e paz. Pois a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês por meio do seu Espírito que habita em vocês. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outras vezes atemorizados, mas receberam um espírito de adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para também com Ele seremos glorificados. Amém? Filhos de Deus. Amados irmãos, nos domingos anteriores, tivemos uma mensagem do pastor Brainer falando do chamado ali a sacerdote, profeta Samuel, onde ouviu a voz do Senhor, não reconheceu, logo depois se reconheceu e se colocou, como já era à disposição. Também vimos depois que os sofrimentos da vida, ele nos aproxima mais de Deus, como exemplo a vida de Jó, desse livro que trata muito do sofrimento, mas também da fidelidade e da presença do Senhor, de saber que em todos os momentos o Senhor ele está presente na vida dos seus filhos.
E, na última, como discípulos de Cristo, né, temos que ter o nosso coração transformado, um coração entregue a Jesus Cristo, Ele que muda o nosso coração, né, recebemos um novo coração e passemos a ser a nova criatura, né? Aqueles que estão em Cristo, nova criatura são. Então, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, ser nova criatura, somos criados à imagem e semelhança de Cristo. Mas eu pergunto aos irmãos, se eu fosse perguntar aqui e pedir para levantar a mão, eu creio que a maioria, né, dos irmãos e irmãs ia levantar a mão. Você crê em Deus? Amém? Então, se eu perguntar, inclusive, se você andar pelas ruas, até pessoas que não são religiosas, vamos dizer assim, né, não são crentes, se você perguntar, diz que crê em Deus, né? Crê em Deus. Mas, se eu perguntar a você, quando foi a última vez que você chamou Deus de Pai? Quando foi a última vez que você chamou Deus de Pai? Existe uma diferença entre aqueles que creem em Deus, aqueles que são criados à sua imagem e aqueles que são seus filhos. E primeira coisa é, os filhos, eles têm que reconhecer o pai, não é? Então, os filhos, eles reconhecem o pai e o pai reconhece os filhos. Mas aqui temos uma passagem que fala, quando você está aqui no versículo 15, e diz que não recebemos o espírito de escravidão para viver outra vez atemorizados, mas receber o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Abba, papai, paizinho, mas tem um sentido de total dependência, como se fôssemos uma criança, um bebê, né? Que até para nos alimentarmos dependeríamos de Deus. Então, Abba, Pai, é quando filhos que temos, claro, as nossas responsabilidades, mas que tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo é total dependência de Deus. Então, filhos de Deus é diferente. Filho de Deus é aquele que tem seu coração a Deus como Abba, como Pai. E como nos tornamos filhos de Deus? O apóstolo Paulo traz aqui nessa carta, desde o capítulo 1 até o capítulo 7, que o pecado, né, que faz parte do mundo caído, a ira de Deus sobre a carne humana e o homem que se distanciou de Deus, chega ao ponto de, quando você vai ver no capítulo 1, versículo 18, ele diz que a ira de Deus se revela no céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprime a verdade. Aí ele diz, pois o que se pode conhecer a respeito do Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Diz que os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, a sua divindade, claramente se reconhece desde a criação do mundo, sendo percebido por meio das coisas que Deus fez. E por isso os seres humanos são indesculpáveis. Então, Deus ele se revela e ele se revela a todos nós, é claro. Mas mesmo assim, o ser humano, ele acaba se afastando mais e mais de Deus, e o seu coração distante de Deus se inclina para as coisas da sua própria vontade, né? Como a carne. Ele fala a carne como essa vontade humana de fazer aquilo segundo a sua vontade, não a vontade de Deus. Acaba que quando a gente não tem Deus no nosso coração, o nosso coração passa a querer ser o seu próprio Deus, o nosso próprio Deus. No versículo 25 do capítulo 1, ele diz que eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. E aí diz assim, por isso Deus nos entregou às paixões vergonhosas, até as mulheres trocaram o modo natural de relações íntimas por outro contrário à natureza. Da mesma forma também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, recebendo em si mesmo a merecida punição por o seu erro. Então, a
a devassidade, né, a perversidade humana, ela não tem fim, né, ela não tem fim. Quando o homem, quanto mais distante de Deus, quanto mais eles não conhecem a Deus como um pai que leva a sua obediência, né, ele mais se inclina às coisas da carne, e nós vemos o que vemos aí no mundo, né? Com muita tristeza vemos, e isso causa, claro, sofrimento, mortes, guerras que nos assustam. Nada mais é de que esse pecado, como diz o apóstolo Paulo aqui também, que a criação geme. Então, há 3 gemidos aqui também nesse capítulo: da criação, da humanidade e do espírito. Por quê? Porque é terrível quando a gente olha os noticiários, né, e vemos as notícias, principalmente agora, né, de guerras. E como o Senhor diz, né, na sua palavra, guerras e rumores de guerras, e parece que não tem fim, é uma escalada a cada passo, que agora entrou os Estados Unidos aí nessa guerra contra o Irã, e aí agora já disse que a Rússia já vai entrar, e aí você já começa a ver uma escalada muito grande. Então os homens começam, e isso é progressivo. Isso é progressivo. Infelizmente tende a aumentar, causando um dano e um sofrimento muito grande. E só tem uma solução para acabar com todo esse sofrimento. Só existe uma solução. E a solução é Jesus Cristo. Só nos entregamos a Deus como esse Espírito, né? Esse Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, que já age. Então, são 3, né? Pai, Filho e Espírito Santo. O Senhor Jesus, quando ele ia partir aos céus, né? Ia ser crucificado, morto, sepultado, mas ia ressuscitar, ele prometeu que não nos deixariam só, não nos deixariam órfãos. Veja o que ele já diz, né? Não nos deixariam órfãos, nós teríamos um pai. Então o Espírito Santo também é o pai. Espírito Santo é uma pessoa, né? Não é um fantasma, como quem já assistiu ali, aquele fantasminha camarada, né? Então não, ele é uma pessoa, ele impulsiona. Veja só o que é que diz lá em João 14: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai e ele lhe dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Então, é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará com vocês. Então, veja que o Senhor já começa a mostrar que esse Espírito Santo habita e toma conta de toda a nossa vontade, onde aí nós passamos a agir pelo Espírito Santo. Mas só age esse Espírito Santo em nós se somos filhos de Deus, se nós nos tornamos filhos de Deus. E como é que nós nos tornamos filhos de Deus? Ele diz aqui, na sua palavra, todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Mas em João, no capítulo 5, João 5, 24, tem algo que mostra quem são os filhos de Deus. Diz assim: em verdade lhe digo, que quem ouve a minha palavra e que naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, e passou da morte para a vida. Em verdade lhe digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Então, todos aqueles que são filhos de Deus, que não são nascidos, né, da carne, mas são nascidos no Espírito. O próprio João, lá no capítulo 1, no versículo 14, ou melhor, versículo 10, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deles o poder de serem feitos o quê?
filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem na vontade da carne, nem na vontade do homem, mas de Deus. Então, esse nascimento, essa filiação, e aqui Paulo coloca, ele começa nessa carta, no capítulo 8, falando de uma condenação. Todos nós estávamos condenados devido aos nossos pecados. Mas Jesus Cristo, quando ele vai, morre por mim, por você, ele é o sacrifício. Essa condenação, quando ele diz aqui no capítulo 1, nenhuma condenação há, né? E é uma canção muito conhecida, linda, que nós cantamos na igreja. A condenação aí é um juízo, é uma condenação de um tribunal, onde precisaria, né, de um juiz, e o juiz decretou que você está condenado. Estávamos condenados. E aí ele diz no versículo 2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa no que diz respeito ao pecado. Veja que ele diz em semelhança. Cristo, ele não pecou, ele não tinha pecado, mas ele se assemelhou a nós para que no nosso lugar ele pagasse esse alto preço. Tetelestai, né? Está consumado, está pago no grego. E se colocava isso como carimbo nas dívidas, quando as pessoas pagavam lá no período romano. Então, quando você tinha uma dívida, estava lá aqui, aquela dívida que você tinha com o Império Romano, ele tinha lá e carimbava tetelestai, está pago. E foi a palavra que o Senhor falou na cruz. Está consumado, está pago. Ou seja, essa condenação que nós tínhamos agora não está mais em nós, mas está em Cristo Jesus. E esse Espírito que agora nós temos e recebemos dele, que nos filia, que nos dá essa filiação. Porque se fosse pela nossa carne, pela nossa vontade, pelo nosso desejo, nós não estaríamos ainda, não teríamos paz com Deus, estaríamos separados, condenados à morte. Quando se fala a morte eterna. Não a morte física que todos nós vamos passar, mas a morte eterna, essa separação eterna de Deus, de você não ter mais, depois da morte, não poder mais se aproximar de Deus, não ter mais chance e viver separado, em agonia extrema. Não, mas todos aqueles que receberam e são filhos de Deus, esses têm uma herança, como a gente vai ver aqui. Porque essa é a maior herança. Todas as heranças que possam ter, um dia ela vai passar, um dia ela se acaba. As brigas por heranças que são normais aqui no nosso mundo, tudo que envolve dinheiro, mas se é destruído. Eu trabalhei para um bisneto do conde Francesco Matarazzo. Matarazzo foi um italiano que chegou aqui no século passado, um industrial, chegou só com uma carga de banha de porco. E começou a derreter a banha de porco para vender. E antes, aqui os mais antigos sabem, ainda alguns ainda fazem hoje, na culinária se usa banha de porco até para fritar, né? Não é óleo de cozinha, alguns gostam de banha de porco. E começou assim. E ele era num carrinho de mão com um tonel, passava nas casas ele com um carrinho de mão e um tonel, e lá vendendo banha de porco. Quando ele morreu, as indústrias Matarazzo tinham quase 300 indústrias no Brasil. Era difícil uma cidade, uma capital, ou melhor, praticamente todas as capitais do Brasil tinham algum empreendimento Matarazzo. Passada a segunda e terceira geração. Não tem mais nada. Só o nome. Ainda são ricos, né? Eu trabalhei com esse industrial, era Sabonete Francis, aquele do lencinho, lembra? Acho que muitos aqui dos antigos compravam o sabonete Francis, pegava aquele lencinho, botava na gaveta para dar o cheirinho nas roupas, não é isso? Não tinha amaciante, né? Hoje tem amaciante, pós-amaciante, anti-amaciante, é tanta coisa que tem hoje para se vender que a roupa fica, até tem hora que não dá nem para usar, de tanto cheiro que tem, né? Então, e aí você trabalhei com esse, ainda era uma das fábricas que restavam, acabou que depois foi vendida para o grupo JBS. Então você vê que essas heranças, por mais que você
acumule tesouros na terra, diz a palavra do Senhor que o quê? A traça e a ferrugem vão consumir, ou o ladrão vem e rouba. Mas existe uma herança eterna. Essa ninguém pode roubar de você. É a herança de ser filhos de Deus, de ter um local, um lugar onde diz, o João, né? Diz que já estava na sua velhice, mas foi uma visão de alguém que viu algo tão maravilhoso que não tinha nem palavras. O céu é algo tão maravilhoso, Deus deu essa visão a João, que ele não tinha elementos, palavras, que no mundo que pudessem descrever o que ele estava vendo. Por isso que ele falou que eram ruas de ouro. Porque não tinha mais nada mais valioso. Ele procurou, eu acredito, isso é algo tão maravilhoso que, vou dizer que é de ouro. E isso é uma herança que ninguém pode roubar. O mundo vive em agonia. O mundo vive em desesperança. O mundo, se nós formos e olharmos, nós não saímos nem de casa. Existe algo que o Senhor deixou, o Espírito Santo, que nos dá essa esperança em Cristo Jesus. E essa lei, diz aqui a palavra, que os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne. Então, a nossa filiação é uma filiação por adoção. Veja o que diz no versículo, o que eu li, né? Versículo 15. Diz que vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outras vezes atemorizados, mas receberam o espírito de adoção. Então, nós somos adotados através de Jesus Cristo, né? Ele é o nosso primogênito. Veja o que é que diz aqui mais à frente. É uma passagem que eu gosto muito e cito muito, que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, no versículo 28, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, esse também predestinou para serem conformes ao quê? A imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, que privilégio é de termos Deus como Pai e Jesus Cristo como irmão. Meus irmãos, é algo tão maravilhoso que, assim, quando eu estava lendo e relendo esse texto, muitas vezes eu disse assim, meu Deus, como é maravilhoso ter isso, essa esperança que Deus deixou registrada para todos nós e gente que ainda rejeita essa palavra e essa herança e essa filiação maravilhosa. Vejam só, aí lá no versículo, voltando, versículo 5, os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é o quê? É morte. Logo no início da criação, nós vemos o que aconteceu com Abel e Caim. Por que Caim matou Abel? Porque ele teve a sua inclinação, foi o quê? Da sua carne, da inveja, daquilo que dominou, o pecado que dominou a sua vida. Isso é fato. A inclinação da carne leva à morte. Às vezes, uma simples discussão de trânsito. Uma coisa tão banal, e a gente vê no noticiário uma pessoa que tira a própria vida de outra pessoa por causa de coisas banais. Por que isso? Porque ele estava sendo dominado por esse espírito maligno, né, que é o espírito de Satanás, que quer destruição, né? Que quer as famílias destruídas e quer que as pessoas não sigam esse espírito, mas o Espírito de Deus é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Aí Paulo ele coloca, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vocês, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Quer dizer, a justiça que foi lá feita na cruz do Calvário. Então nós temos acesso a esse
espírito. E se em vocês habita o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês por meio do seu espírito que habita em vocês. Então, esse espírito, né, essa terceira pessoa da Trindade, nós vamos ver, por exemplo, onde aqui vai ver aqui algumas referências onde você vai ver o agir do Espírito Santo. Primeiro, na criação, diz que o Espírito pairava sobre a face do abismo. Depois, quando vai fazer o homem, a imagem e a semelhança, diz lá, façamos o homem a imagem e semelhança. Então, você já vê o agir da Trindade ali, logo no início da criação. Em Mateus, você vai ver em Mateus, no capítulo 28, diz que ide por todo mundo, fazer discípulos, batizando o quê? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, é esse Espírito Santo, essa presença que está em Jesus também, claro, vemos logo lá em Mateus, no capítulo 4, quando o Senhor é batizado, lá por João Batista, né? João o Batista, diz que, lá no capítulo 4, versículo 13, por esse tempo Jesus foi para Galiléia, para o Rio Jordão, a fim de que João o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por você, e é você que vem a mim? Mas Jesus respondeu, deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele concordou. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que dos céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia, este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Então você vê aí a voz de Deus, o Espírito Santo descendo sobre ele. Por quê? Porque era através do Espírito Santo que ele já agia no seu ministério. Tem um texto lá em Lucas capítulo 4, versículo 18, que diz assim, citando Isaías, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vistas aos cegos e para libertar os oprimidos. Então, o Espírito Santo que agiu no Senhor começa a agir nos filhos de Deus. E aqui é uma das bênçãos. Várias bênçãos tem nesse capítulo 8. Primeiro, a bênção da justificação. Não existe mais condenação. Nenhuma condenação há aos que estão em Cristo Jesus. Ele já pagou um alto preço por mim e por você. Amém? Outra é a obediência. Quando ele pede aos discípulos que façam outros discípulos, ele diz, ensinando-os a guardar tudo o que eu vos tenho ordenado. Então, a obediência a Cristo, a obediência à sua palavra. Outra bênção é a habitação do Espírito Santo. Outra é a ressurreição. Outra é a adoção e a herança. E é isso que nos impulsiona hoje a estarmos aqui, a sermos filhos de Deus, só através do Espírito Santo. Diz que o Espírito Santo é ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Só o Espírito Santo agindo na vida de vocês, na minha vida, ele nos impulsiona a agir conforme Deus. Ele diz assim, no versículo 12 do capítulo 8, assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. E aí, essa filiação que se dá em Cristo Jesus também, que nos faz tornar filho de Deus, e como, né? Como nos tornamos filho de Deus, mas como é que age um filho de Deus? O próprio apóstolo ele coloca que nós devemos ser a imagem do seu filho. Tem uma foto hoje que eu vi no grupo da família, da minha neta. Minha neta estava com 1 ano, e aí pegaram a foto do pai, de Vitor, também da mesma, vamos dizer assim, próximo, né? Da mesma idade. Era a cara dele. Assim, você vê, né? Parece a mesma pessoa, porque até o cabelo, o jeito. Então você vê que a filha é a imagem do pai.
nós fomos criados à imagem de Deus. O pecado veio e manchou essa imagem, ainda como um espelho manchado. E agora veio Cristo, e é Cristo que agora, Ele é essa referência de sermos a imagem deles. E como é que é essa imagem? Não é uma foto, né? Muitos tentam fazer, né, na internet, você vai ver aí, né, a inteligência artificial, como seria Jesus na época, né? A imagem de Jesus. Mas essa imagem de Jesus que nós carregamos, que nós precisamos carregar, só é possível com o agir do Espírito Santo na nossa vida. Ele diz assim, ó, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Filhos de Deus. Então, essa imagem de filho, que é como o nosso irmão, vamos dizer assim, Jesus, nós temos que ser a imagem desse filho. E a imagem desse filho é a imagem de Jesus. E ele diz assim, porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam um espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Então, em todo momento, irmãos, porque vocês vão perceber que quando ele fala que clamamos, Abba, Pai, é porque como filhos, muitas vezes, só podemos recorrer ao Pai. Uma criança, né? Uma criança pequena, que muitos têm filhos pequenos, e nessa época de festas aí, de fogos, e aí quando solta aqueles fogos, o que é que a criança faz? Corre logo para os braços do pai, procurando proteção, né? Uns não tem criança, tem cachorro, o cachorro também corre, né? E aí, mas quando nós estamos em perigo, como filhos e filhas de Deus, nós devemos clamar a quem? Só ao Pai. E só o Pai é que tem essa proteção, é que nos dá essa segurança, é que nos dá essa paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, diz o Senhor, que eu venci o mundo. Então, só quando... Então, que você saia daqui, essa noite, onde você não possa só dizer, eu creio em Deus, mas você possa dizer, eu tenho um Pai. Eu tenho um Deus que é meu Pai, e nos dias de maior sofrimento e maior aflição, e nos dias de maior dúvida, eu tenho um Pai que me direciona através do seu Espírito. É esse Espírito Santo que nos conduz à verdade, como o Senhor coloca lá no texto. Eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo porque não vê nem o conhece, mas vocês os conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Não deixarei vocês órfãos, voltarei para vocês. Jesus vai voltar, glória a Deus. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo e vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, e vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele, disse então Jesus, né? Não, disse também Judas, não Iscariotes. Senhor, mas por que revelarás nós e não ao mundo? Respondeu Jesus. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem de tudo que eu ensinei. Amém? Veja que esse Espírito Santo, né, que o mundo não conhece, mas aqueles que têm seu coração, que entregam o seu coração, o conhecem. Nós somos filhos por adoção. Na época do Império Romano existia, a partir dos 14 anos, a possibilidade de um cidadão romano poder adotar um filho. Não era um costume judaico, mas também no judaísmo existia vários casos também de adoção, né, de filhos que não eram seus.
E era um costume muito lá do Império Romano. Por isso que ele coloca aqui essa questão de adoção jurídica, né? Por quê? Porque essa adoção foi pago por um preço lá na cruz do Calvário. Nós somos adotados por justiça, né? Por justiça divina. E ele diz, o próprio Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Versículo 16 do capítulo 8. Veja que o próprio Espírito, aqui na minha versão, está em E maiúsculo, confirma com o nosso espírito em E minúsculo, mostrando que nós somos corpo, alma, espírito, e também nosso espírito confirma, nós sentimos em nosso coração essa filiação, esse abraço do Pai. Nesses momentos, principalmente no seu quarto secreto, onde você ora, onde você mostra, onde você acha que está só, aí vem os braços do Pai, ele abraça, e você sente o seu calor, o calor do seu espírito, você acalma o seu coração, entrega a sua vida, e tudo mais ele fará. Amém? Esse é o nosso Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Nós temos uma herança eterna. E é isso que temos que nos apegar. Por menos idade que você tenha, uma hora a idade vai chegar. O corpo cansa, a beleza vai embora, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, né? Você pode estar cansado, mas se coloque nos braços do Pai, sabendo que Ele tem uma herança. Agora tem a parte que Ele diz, se com Ele sofremos, para também com Ele sejamos glorificados. Essa é a maior bênção, é a glória eterna em Cristo Jesus. E ele diz assim no versículo 18, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Você crê? Existe uma glória que vai ser revelada, e você crê nisso por fé em seu coração, pela esperança, não pelo que você vê no mundo, mas pelo que você vê o que Deus está fazendo também no mundo. Por um lado, enquanto o mundo tenta destruir a humanidade, Deus vai, por outro lado, construindo outra humanidade, outra nova criação, refazendo novos céus e nova terra. Vai ser assim no capítulo 21, 22 de Apocalipse. O novo céu, nova terra. Ali sim, você vai ter o reino, o reino eterno do Salvador. É essa esperança que nós temos. Deus, Ele é soberano. Deus, Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Impérios vão passar. Os Estados Unidos, que é o império mais poderoso do mundo, vai passar. Mas o reino de Deus, Ele é eterno. Sabe quantos aviões tem os Estados Unidos? Aviões de guerra. O Brasil tem 600 aviões de guerra. Os Estados Unidos têm quase 15 mil aviões de guerra. O que chega mais próximo é a China, com 3 mil. Você vê o poderio bélico. Mas basta, eu acho, que Deus mandar quantos anjos para resolver o problema? Basta só um anjo. Ele resolve o problema. Esse é o nosso Deus, é o nosso Pai. E você vai estar com medo de qual exército? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Eu sei que os sofrimentos às vezes não dá, mas ele diz assim, versículo 25. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar, como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Há um gemido, um sofrimento também, por parte do Espírito. Ele está conosco, Ele sente o que nós sentimos. Não entristeça o Espírito, não está escrito na sua palavra. Ele sente. Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Aí vem, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Veja que todas as coisas que estão cooperando, todas as coisas no sofrimento. A gente, quando lê o versículo separado, a gente acha como se fosse um versículo de empoderamento.
Mas esse empoderamento que é dado pelo Espírito, recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, é que nos momentos mais difíceis você não está só, o Espírito do Senhor está contigo. E você vai passar por aquela situação, vai passar. Agora, se o Espírito do Senhor estiver em vós. Ele diz lá, não é? Ele é esse selo que dá em nossos corações, que garante, né, que nós somos filhos de Deus, através desse Espírito Santo que domina o nosso ser, que domina a nossa vida. E é o reflexo da nossa vida, é os frutos do Espírito, como está lá em Gálatas 5, 22. Esses frutos que o Espírito Santo começa a agir na nossa vida são a evidência de que somos filhos de Deus. Não é só da boca para fora. Assim como aconteceu com Jesus, assim como foi com o Senhor enquanto esteve conosco, assim é também com aqueles que agem segundo o Espírito. Diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. É a manifestação do poder de Deus na vida dos seus. Eu concluo em algo maravilhoso. Nós temos essa herança eterna. Mas é claro, irmãos, precisamos entregar a nossa vida ao Espírito Santo, para que Ele domine o nosso ser. Porque quando o Espírito Santo domina o nosso ser, nós fazemos a vontade de Deus. Mas como? Claro que ainda vamos errar, vamos pecar, vamos ter os momentos de ira. Mas quanto mais nós nos dedicamos à oração, à sua palavra, meditamos nela e deixamos o Espírito Santo tomar conta da gente, nós nos tornamos mais santos, mais separados do mundo, mais parecidos com Cristo. E aí, como eu falei hoje de manhã, não tem como você esconder, até o seu andar vai ser diferente. Aquele rapaz é crente. Tem jeito de crente, tem cheiro de crente, age como crente. Aquilo ali é a imagem de Jesus. Coisa linda, né? A pessoa. O contrário também não é bom, né, irmãos? Quando a gente escuta o contrário, a gente fica muito triste, né? Quando aquele que vai para a igreja, não tem cheiro, não tem nem não tem o perfume de Cristo, né? Não tem aquela essência. O contrário também, infelizmente. Esses não tem, não adianta, não tem o Espírito de Deus. Não tem como enganar. Por fim, que diremos então, versículo 31 do capítulo 8. Que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Veja que herança, né? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu. Ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Louvado seja o nome do Senhor. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O Espírito Santo nos livra da morte, nos transforma, nos torna filho de Deus e Ele também vai nos glorificar. Por que você vem à igreja? Ou melhor, por quem você vem à igreja? Só temos um motivo, né, para estar aqui. Para estarmos nos braços do Pai. Não tem sentido a vida sem esse Pai, sem esse Abba. Porque nós sofremos, nós morremos, mas somos vivificados em Cristo Jesus.
Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Curva a sua fronte e vamos orar. Senhor,